Boa noite, meu povo! Estamos aqui mais uma vez na nossa maratona de lives, onde a gente hoje vai receber um convidado muitíssimo especial, que é o Bernardo Steiber, que nós vamos conversar um pouquinho sobre flow e tomada de decisão. Galera, para a gente permitir mudança, para a gente conseguir gerar aí uma mudança na nossa vida, a gente precisa do processo da tomada de decisão. E a gente vai conversar sobre isso com o Bernardo e como que essa tomada de decisão pode influenciar aí nos nossos treinos, na nossa qualidade de movimento, como que isso vai influenciar, hein? Bernardo vai falar pra gente um pouquinho. Vem maratonar com a gente na nossa maratona de lives, que eu vou convidar aqui Bernardo e Armando, que já estão na área. Bora lá, Fátima Brum. Boa noite para você, Celina Toledo. Simbora, bora, que eu já chamei os dois, hein, meu povo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, tudo bom, Bernardo? Tudo jóia? Oi, Rafa. Boa noite. Como é que vocês estão me ouvindo? Tudo certo. Vou mandando aqui o convite para a galera aqui também, tá? Isso, Exato. faça, por favor. Ô, gente, tá nevando aí? Não só aqui que tá nevando, porque tá impressionante. Tá frio aqui, né? Vou mandar. Ô, Rafa, tu tá com um blusãozinho Opa. quentinho aí, hein? Não, aqui agora tá gostoso, tá quentinho, você tem que ver. A Celina entrou. Que responsa. Celina, Thalia, Denise, a Fátima entrou, o Entendendo a Eletrônica, o Marcos entrou. E aí, Thiago? Legal. Bom? Laís, Mari. Olá, gente. E aí, galera? Boa noite. Muito Tudo bom, certo, menino. Bernardo? Bê, que honra receber você aí na nossa honrado de estar maratona aqui, de feliz live. demais. Bastante honrado. A gente já gostosa, conhece. Muito feliz. Conversar, bater um papo sobre flow, sobre tomada de decisão, né? Exatamente. Eu conheço o B aí há um tempinho, mas a gente nunca sentou para conversar, né, B? E hoje Verdade. a gente está tendo aí essa super oportunidade de levar um assunto tão importante aí, que é uma coisa que eu e a Armanda, a gente vem conversando muito, de levar o movimento para as pessoas, tanto praticantes como profissionais, de uma forma humanizada, para que a gente consiga aí, abrir esse leque e fazer com que as pessoas saiam da caixa, né, B? Interessante. Então, a gente não podia pensar em outra pessoa para falar de flow e tomada de decisão. Tem que ser verdade. Olha, É verdade. Toda essa introdução que você fez foi muito massa. Sabe o que eu gostei muito? Daquele post que você fez ontem sobre o macaquinho pulando da árvore de um lado para o outro. Foi você que fez, não foi? Muito. Com a Não, criança pulando atrás. Aquela postagem foi do Rui Marra, Exatamente. que foi um dos nossos convidados, o Rui Marra. E ele me mandou, ele falou, Rafa, você precisa ver isso daqui. A gente ficou discutindo, eu falei, nossa, Rui, eu vou colocar isso no meu feed, se você me permite. E aí, a gente associando, né, com essa questão, tanto que eu coloquei do mundo animal diretamente pro comportamento humano, né? Então é muito legal. Ele é um cara, assim, sensacional, que vale a pena bater um papo legal também. Muito bom. Aquele post foi sensacional. E realmente, eu pensei nisso hoje, eu estava vendo aqui, estava escrevendo algumas coisas para a live, e eu lembrei do post do Rui, que a Rafa repostou, sobre a tomada de decisão do macaquinho ali, da questão da respiração, do controle respiratório para o controle do estresse, para ele poder tomar a melhor decisão, para ele poder se defender e se proteger da ameaça. Achei sensacional. Não, Muito bom. Ô, B, provavelmente não estava divertido. Vamos pedir um favor pro B, então, rapidinho. Oi? Fala. Provavelmente não estava divertido. Vamos pedir pro B. Mas ele conseguiu se virar, né? Não. Conseguiu se virar, é verdade, é verdade. Eu queria saber qual foi o fim da história, sabe? Pelo jeito, qual foi o final da história? Ele estava persistente. Eu acho que ali o felino ali que deve ter cansado. Eu também acho. É igual o filme que precisa de uma... Eu acredito. Essa live um vídeo para ver o que aconteceu. B,
por favor, se apresente aí para o pessoal que talvez que esteja entrando que não te conhece. Quem é o Bernardo Steinberg? Nossa, seria uma história longa. Opa! Então, galera, basicamente, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? E eu pesquiso muito, não só estudando, né, livros, referências, mas pratico muitas coisas, procuro manter a mente muito aberta. E meu interesse na educação física começou por causa de autoestima, por uma busca talvez de autoestima, porque eu tentei fazer vários outros cursos, tinha outras ideias profissionais, só que eu sempre gostei muito de atividade física e desde novo eu já sabia do poder transformador que a atividade física tem, de dar confiança, né? Então, esse foi o meu primeiro ponto de partida com exercício, com movimento. Sempre gostei de artes marciais, e luta, e todo tipo de esporte. Muito, assim, não gostava de competição, mas eu gostava muito de praticar esporte. A prática em si eu gostava. E aí eu acabei caindo na educação física e fui tendo uma mudança de paradigma muito grande, porque no começo minha visão era muito voltada para estética, para um trabalho de força voltado para a construção estética propriamente. E aí eu fui vendo todo o potencial que a área tem, né? E vi que é muito mais só até do que exercício mesmo, é o poder de transformação do indivíduo até no ambiente do trabalho, seja uma pessoa que não é profissional do exercício, do movimento, mas transforma a vida de todas as pessoas, né? Então foi daí que eu comecei a expandir esse leque, essa caixa, né, que a gente fala, a gente vai acabando expandindo, uma caixa entra numa um pouco maior e outra maior, mas a ideia é você ter esse dogma mais aberto, em que permita você transformar e abrir espaço para novas coisas entrarem. Então, basicamente, esse é meu ponto com relação ao lado profissional, né? Porque para explicar o Bernardo, falar quem o Bernardo teria uma história Nós vamos entrar numa... Nós vamos fazer uma outra maratona de live só para perguntar quem é? Quem é você? Quem é você? Mas é uma outra situação, em outro momento. É muito difícil. E aí, você? E aí, isso, né, Bebo? E aí, Luiz Otávio, bom demais? Tem um pessoal legal entrando aí. A Luana entrou aí também, minha parceira lá do curso de mobilidade. Olá. Essa live está recheada, ô Bê. Tá. É interessante você falar isso, porque eu acho que todo mundo que pensa em fazer educação física, né, eu acredito que leva por um lado que eu falo muito da questão assim, da bolha em que a gente vive, né, dentro aí do movimento, que é uma vertente muito mais ampla do que a atividade física, de fato. Né? Então, eu acho que todos aqui que fizeram educação física não imaginaram que iria, de repente, dar de cara com todo esse processo, né, de entender a neurociência influenciando no movimento, a tomada de decisão, o flow. Então, é muito interessante você falar, poxa, eu comecei aí pensando numa estética, eu comecei aí pensando em melhorar a minha autoestima através do corpo, e hoje você vem numa vertente completamente diferente, né? Que isso vira uma consequência, né? E eu acho isso muito legal porque eu vejo cada vez mais profissionais voltando o seu olhar ou ampliando o seu olhar além da questão estética, né? Além só da atividade física como lazer e como estética, e vendo cada vez mais a atividade física como saúde de forma geral, não só saúde física, né, Bernardo? Longevidade também, né? Tá muito em pauta. Você pensar que você quer preservar a sua saúde, sua integridade por mais tempo também. Isso é um ponto que está muito colocado. A performance a qualquer custo, depois na frente ela tem um preço, na verdade. Tem preço. Então, pensar em como fazer administração, por mais que as pessoas tenham um esforço repetitivo, seja no trabalho ou no esporte, tentar compensar esse estilo de vida, não só com posições, mas também com exercício de respiração, exercício de meditação, para você ter o outro espectro da moeda, né? Que é o outro lado da moeda. É verdade, é verdade. Os fios de cabelo branco estão me ensinando isso. E é legal, isso é importante. Eu estava falando disso agora, tá cheio aqui. Eu continuo lourinha. Não, a Rafa ainda tá bem. A Rafa é mais jovem. Eu sou jovem. Então, lembrando da história do macaquinho, B, né? A gente sabe que o cérebro,
ele foi sendo construído para a gente estar sempre preparado e para ter decisões, tomar decisões rápidas em situações de fuga ou de luta, né? E a gente foi percebendo que os aspectos emocionais, eles influenciam muito nessa hora, nessa tomada de decisão, na hora que o cérebro vai precisar tomar a decisão numa situação de estresse, né? E o que eu tenho visto muito legal da neurociência é que cada vez mais eles têm mostrado que a gente não toma mais decisões racionais como se pensava antigamente, que nós éramos, eu sou uma pessoa racional e eu penso só com a razão. Né? Eu não sou uma pessoa emotiva, emocional, só penso com a razão. E cada vez mais tem se mostrado que na maioria das decisões que nós tomamos na nossa vida, os aspectos emocionais, eles estão inseridos nas decisões, tá? E como a gente leva esse aspecto de tomar decisão, das emoções, a gente leva para o movimento. Então, foi uma colocação longa, deixa eu começar introduzindo esse conceito do OODA Loop, flow, para a galera. Ótimo. Ótimo. Vai falar 2 minutos. Primeiramente, o flow, esse estado de flow que se fala muito, a gente associa a movimento, né? Mas é um estado mental que todo ser humano, todo indivíduo tem a capacidade de atingir. A gente muda nossos estados mentais de acordo com o dia, as situações que são colocadas, né? Você está sendo muito estressado, você começa a ficar com acúmulo de carga, né, emocional, igual o Armando estava falando. Se você tem momentos de alegria no seu dia, consegue achar algumas coisas para ter gratidão e tal, você tem um momento mais leve no seu dia. Então, a gente altera. A gente pode estar entediado, a gente pode estar relaxado, né? Então, o flow é um desses estados mentais em que você tem eficiência, você está conectado com o momento presente. Tá? Isso, historicamente, é o flow. É um estado ótimo de experiência. Né? Você se sente conectado com a realidade, com a situação que está à sua volta. Né? Você não está desfocado, sua mente está ali. Você não está com o corpo num lugar, num exercício, pensando num problema em outro lugar. Tá? Então, o flow é isso. Você pode atingir flow jogando dama, jogando videogame, andando na rua, tá? Fazendo as compras, dando uma aula, não importa. Aí a gente tem a questão da tomada de decisão. Por quê? Isso tem tudo a ver com o flow, porque o flow é essa corrente mesmo, em que você quase que segue um processo intuitivo de tomada de decisão. Você praticamente não pensa, você vai. E você consegue manter um nível de eficiência enquanto você faz essa tarefa. Tá? Então, o que é o flow, na verdade? É você continuar, né, dentro de uma tarefa sem perder o foco, mantendo a linha. Tá? Você está ali, você precisa de estar ali, você sente necessidade. Então, você desenvolve tomadas de decisões rápidas, você reage mais. Ao invés de ficar planejando, você reage rápido. Tá? Então, aí entra esse questão do OODA Loop. O OODA Loop é um termo que é tático, isso veio do meio militar. Tá? Foi o coronel John Boyd, isso antes da Segunda Guerra, no começo da Segunda Guerra Mundial, ele estava querendo analisar como forças, como um oponente mais forte pode ser sobrepujado por um oponente mais fraco. Baseado só o quê? O oponente mais fraco vai ser tão rápido que ele vai confundir ou ele vai tomar decisões e vai estar sempre um passo à frente do oponente mais forte. Então, a força do intelecto, a força da mente vai ganhar um poder de fogo maior. Tá? E isso eles começaram a aplicar em coisas assim de combate aéreo, militar, aeronáutica, porque, por exemplo, os russos eles tinham os MiGs que eram muito grandes, mais fortes, mais potentes do que os caças americanos, só que eles eram mais manobráveis. Então, ao invés de seguir uma tática de combate linear, né, de esperar ser perseguido por um caça mais forte, eles manobravam, faziam loopings e entravam na retaguarda desse oponente. Tá? Então, o que acontece? A tomada de decisão, esse OODA vem de observar, O de observar. Aí tem um segundo O de se orientar, tá certo? Aí você tem o D de decidir, decide, e aí você tem o A de agir. O último ponto é a ação, né? Antes da ação ser feita pelo corpo, você apertar o botão ou fazer o movimento, teve todo esse processo lá dentro do seu cognitivo, do seu cérebro. Observar, você, assim, quando você tem mais tempo de observação, o fator tempo é fundamental. Se você tem mais tempo, você coleta mais dados.
de onde você está. Sim. Se você tem menos tempo, se o tempo está comprimido, se alguém está na sua retaguarda e vai disparar um tiro, igual no caso do avião, você tem milissegundos para tomar uma decisão que pode valer a sua vida, né? Então, se você tem muito tempo, você tem mais condição de observação. Se você tem menos tempo, você coleta menos dados, você tem que ser mais intuitivo, você tem que responder mais, tá certo? Aí esse é o primeiro ponto. O tempo vai variar muito do que você tem disponível de tempo, tá? E a sua habilidade pregressa. Se você tem muita habilidade, você vai conseguir tomar decisões intuitivas. Se você não tem habilidade, você vai depender da sorte, tá? Perfeito. Então, o segundo... Querem entrar? Desculpa, eu tô falando. Não, não, não. Não, vai, O segundo mantenha a ponto, que é linha. a orientação. Esse é o ponto que envolve mais os fatores culturais, genéticos, crença. Tudo isso vai modular o que o indivíduo consegue observar, entendeu? Porque seu corpo, ele capta tudo, todos os sinais sonoros, auditivos, visuais, táteis. Só que o que você consegue captar depende, não vou falar da sua inteligência, porque isso é multifatorial, mas depende até do que você acredita, né? Então, assim, esse ponto é o ponto mais lento, porque você tem o primeiro ponto que é a coleta de dados sensoriais, sentidos. Aí você tem o segundo ponto que é o seu CPU. Não é, o nosso cérebro é muito mais potente, muito... é até uma analogia pobre, mas como se fosse um computador processando. O seu processador vai computar todas essas coisas que você recebeu para daí tentar fazer uma tomada de decisão, tá? Então, no ponto de orientação, pensa numa ramificação de uma árvore. Tem os ramos, são as possibilidades, né? Seu corpo vai pensar, seu cérebro vai pensar assim: se eu fizer isso, isso vai acontecer. Se eu fizer aquilo, isso pode acontecer. Hipóteses, tá? Então, dependendo do que você aprendeu, do que você sabe, do que você acredita, da sua herança genética também, um monte de coisas, você vai tomar decisões mais rápidas ou mais lentas, tá? A decisão é só o ponto assim, eu vou fazer aquilo, tá? E aí daí já vem a ação, que é o manifestar, assim, eu vou jogar a bolinha. Eu pensei, eu olhei o alvo, aí eu mirei, aí eu tomei a decisão e executei a ação, tá certo? Então, assim, uma coisa é a ação, outra coisa é o que você decidiu fazer também, né? Eu pensei em jogar a bolinha no alvo, mas eu acertar ou não depende de um monte de fatores, tá? Então, eu tentei comprimir a sua colocação e sua pergunta, ela exigia uma explicação um pouco mais longa. Então, eu saí do flow, o que é o flow, e como se enquadraria esse conceito de tomada de decisão na ideia do flow. Tá? Dá para a gente desenvolver mais, mas eu queria deixar espaço para vocês perguntarem e falarem. Não, você pode ficar mega à vontade e manda ver, viu, B? Manda ver. Tá. Você falou dessa questão aí da ação, né? Porque o que você decide fazer, então nem sempre vai ser compatível com a ação de fato. Sim. Né? Porque você imagina que vai acontecer, mas de repente, para você acertar a bolinha no alvo ali, você precisa de repetição, 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 até que de fato você consiga ter uma coordenação motora ali fina, ou uma ação mais eficaz da sua musculatura, para que você consiga de fato chegar num ponto e não precisar pensar tanto, né? Você não precisa de ter tanto feedback ali do seu corpo, da sua musculatura, né? Para que você acerte o alvo. Vai chegar num momento que isso vai ficar automático. Perfeito. É onde você vai ganhando, talvez, as suas habilidades. É mais ou menos isso? A repetição é fundamental, mas você tocou um ponto muito importante, que esse momento da previsibilidade, em que você prevê que você vai ter precisão e que você vai acertar, é uma característica do flow também. Você simplesmente sabe. Tá? Um atleta que existe, por exemplo, um jogador de beisebol, ou se você vai jogar dardo, tem algum momento que você já praticou bem, que você simplesmente sabe que você vai acertar. Você faz a ação de forma relaxada, você não está tenso, e você acerta. Perfeito. Tá? Então, esse é um ponto em que você sente esse ponto de flow, esse momento, esse microflow, esse momento em que você sabe que você tinha precisão, você tinha capacidade para se adaptar ao desafio. Tá? Então, tem vários caminhos para você atingir isso. A necessidade extrema pode te fazer cortar caminho, sobrevivência. Você pode trazer uma habilidade que você nem sabia que você tinha, simplesmente porque a sua vida dependia disso.
Tá? Então, você pode cortar caminho, acessar esse estado de flow de forma, vamos dizer, gratuita. Você não precisa ter especificamente uma habilidade. Só que é comum a pessoa não conseguir fazer isso no momento de estresse, de sobrevivência. Igual aquele macaquinho estava fazendo. Se realmente rola um desespero, o fator mental afeta muito, você vira uma presa mais fácil normalmente. Né? Você está mais suscetível ao erro se sua frequência cardíaca está muito alterada, muito elevada, e se você não está habituado. Se você está habituado com a tarefa, se você faz há muito tempo, cronicamente, uma habilidade, e você está num estresse elevado, é mais fácil que você sustente uma eficiência ali. Se você é novato, a chance de você colapsar e não conseguir ter uma estrutura para manter a tarefa é maior, tá? Então, esse fator prática é fundamental. Tempo, horas de prática, né? Porque tem um lance mental, a prática mental, no processo mental, a velocidade é uma. O corpo, o tempo de recuperação que o corpo precisa é outro, tá? Então, você consegue praticar uma técnica milhares de vezes mentalmente, se você quiser. Mas, se você fizer 1000 repetições de uma vezada, seu corpo já era. Você vai ter que diluir isso ao longo de tempo, né? Para você poder absorver e seu corpo se regenerar, se recuperar. Tá? Mas aprendizado, basicamente, é repetição. É repetir. De várias formas diferentes. Tem várias etapas, né, de aprendizado. Tem vários métodos e vários meios. Mas, basicamente, é tudo repetição. E, através da repetição, o seu cérebro ele vai teoricamente gastando menos energia, né, para executar aquela ação. Exatamente. O cérebro busca e ele deseja eficiência, porque é economia Sim. de energia, né? Instinto de sobrevivência. Então isso é perfeito. Quanto mais você faz, mais caminhos o seu corpo acha para fazer a mesma coisa. Porque, vamos supor um burpee, se você tem que fazer 100 repetições, por mais que pareça para alguém de fora que a pessoa está fazendo 100 repetições idênticas, um atleta profissional de CrossFit, parece uma máquina fazendo. Ele faz 100 vezes de 100 formas diferentes. Recrutamentos, entendeu? Isso dá endurance para a pessoa. Ela tem uma seletividade da tensão e do relaxamento dela. Porque ela repetiu tanto um dado movimento que ela consegue usar a tensão só quando é extremamente necessário e relaxar quando ela pode, mantendo uma eficiência, entendeu? Então, como ela pratica muito, ela pegou vários pontos de erro, vários pontos de acerto. E isso se ela valorizou o aspecto mental do treinamento. Se ela só faz por fazer, é difícil chegar nesse ponto. Se ela faz buscando evoluir estrutura, biomecânica, movimento, aí ela vai atingindo esses níveis de percepção mais elevados. E aí, se ela está num protocolo muito intenso, está 80% a 100% da frequência cardíaca máxima. O raciocínio, né, rápido vai embora. Você não raciocina, você entra no modo sobrevivência. Então, se a técnica não está cronicamente estabelecida, os erros, os imbalances, os desequilíbrios, né, eles vão aparecer. E esse é o momento que a pessoa quebra. Né? Ela perde o flow, perde a performance dela. Então, basicamente, se você quiser fazer uma coisa sob pressão, o ideal seria que você passasse por um processo de treinamento para diluir o volume de treino ou de repetição, seja qualquer coisa que você vai aprender, para você dar tempo para o seu corpo absorver. E aí, quando você for exposto a um momento de estresse decisivo, seu corpo é capaz de acessar isso e se recuperar depois. É interessante isso que você está falando, só fazer uma colocação aqui. Hoje no treino, a Celina falou justamente sobre isso, né? A gente estávamos eu, Celina e Dedé, e a Celina falou justamente da questão de fazer o movimento, entender as necessidades, não simplesmente, movimentei e pronto, acabou. Mas buscar ali o que te falta, o que está faltando para que aquele movimento fique perfeito, né? Que tem uma frase que você fala muito, que você não vai repetir até... Como é que é? Repetir até acertar. Você vai repetir até não fazer mais errado. Até não errar mais. Então, assim, e a gente estava conversando sobre isso, porque muitas vezes as pessoas fazem movimentos por fazer, pronto, fiz, fiquei livre. Mas não buscam entender aonde que está a falha, como que eu posso melhorar, esses elos fracos, não falha, né? Mas esses elos fracos para que a gente, de repente, consiga melhorar ainda mais e entregar mais economia para o cérebro. Perfeito. Né?
Então, muito bom. Manda ver aí, Armando. Não, mas olha, era mais ou menos isso. Eu até escrevi aqui para não perder a ideia, que era falar da intenção, né? Você Exato. estar ali com a intenção de desenvolver, de fazer aquela prática, de realizar aquele movimento, você está com a sua atenção voltada para aquele momento da prática, né, do movimento, do exercício, ou de qualquer coisa que faça na vida, né, que você precisa estar ali com a intenção daquela prática para você repetir, para você entender, como a Rafa falou, entender o processo, entender o movimento. Isso é muito interessante, né? Nas aulas, a gente está vivendo nessas aulas online. Nas aulas online, eu vou até sair uma pesquisa há um tempo, até mandei para a Rafa, eu acho, a pesquisa, dizendo que eles fizeram foi, não sei se Estados Unidos ou Inglaterra, eles pegaram um número grande de pessoas, né, durante a pandemia, e colocaram em 3 grupos, né? Então, 2 grupos eram o grupo sedentário, que não fazia atividade, e tinha um grupo que fazia atividade presencial e um grupo que fazia atividade online. E, obviamente, que o presencial, as pessoas que fizeram prática presencial e online tiveram benefícios, né, para a saúde, mas eles perceberam que as pessoas que fizeram atividade online tiveram um pouquinho mais de benefícios, de melhoras, do que as pessoas que fizeram presencial. Interessante. E aí eu fiquei avaliando aquilo, interessante, né? E aí, mas não era uma diferença muito grande, mas eles ficaram surpresos porque os pesquisadores não esperavam esse tipo de resultado. E aí eu fiquei analisando essa reportagem e fiquei pensando, o que acontece, né? Porque a gente estava falando agora. O treinamento online exige, tanto do professor como do aluno, muito mais atenção, muito mais concentração, para ele entender o que o professor está fazendo do outro lado da tela e ele reproduzir aquilo que o professor está solicitando para ele. O que acontece muitas vezes no presencial? Tem a música, tem o pessoal passando, aí o professor fala uma coisa, o aluno conta uma história, aí tu não fica no foco, né, do movimento, claro. Né? Então eu fiquei pensando... Eu tenho vontade de pegar ele para dar uma olhada. Eu vou procurar, eu vou mandar, eu vou te mandar. É interessante, né? Porque fala exatamente disso, da intenção de você ter que estar com a tua atenção plena naquele momento, concentrado na atividade, porque exige muito mais o online, a telinha, né? Ficar olhando para a telinha, tentando ver o que o professor está fazendo lá, aí agora eu vou virar de lado, agora eu viro de costas, para poder enxergar todo o movimento, né? Exige muito mais do processo cognitivo também do movimento. Já me veio assim, até questionamentos, não é questionamentos. Oi? A questão da presença, né? Da presença, estar presente. Quando você falou aí do treino online em oposição ao treino presencial, a primeira pergunta que eu faria, talvez, é o seguinte: você está falando de carga total de trabalho, carga mental de trabalho. O tanto que você demanda do foco e da atenção do indivíduo, né? E o tanto que você, vamos dizer assim, vai gastar da atenção do indivíduo ali. No ambiente de ginásticas, com som alto, com luz, etc., você também tem perda de atenção, assim como um computador, e igual você está falando, também são distrações, é um ponto em que o indivíduo tem que focar, mas tem distrações em casa, tem vários fatores assim que eu perguntaria a respeito dentro da pesquisa. Mas eu acho muito curioso, porque é exatamente isso que a gente está analisando. Quando você está dando um treino em grupo, ou personalizado, ou quando a pessoa está treinando sozinha. Você tem a carga mental do treino. É um trabalho que você tem que estar focado em corrigir seu corpo, vamos dizer assim, se autocorrigir, né, para manter o padrão de movimento, padrão entre aspas. Mas você tem distrações, você tem uma pessoa que chega, você tem um carro que está passando, um som. Então, tudo isso pesa e tira foco, tira atenção. Tá certo? Então, a gente tem que analisar essa carga total de trabalho, porque isso vai afetar a capacidade de aprendizado da pessoa. A gente absorve poucos bits de informação por vez. É como se fosse uma memória RAM. A gente tem a memória de curto prazo, que é para você estar processando o que está acontecendo agora. Só que, se isso for relevante, você vai trazendo isso para uma memória mais profunda, isso vai ficando mais memorizado mesmo. Tá? E tem coisas que são mais irrelevantes, principalmente as coisas que você não prestou atenção, não estava a fim de prestar atenção, elas se perdem. Não quer dizer que seu corpo não captou.
Tipo assim, se você estava numa viagem quando você era criança, e aí você viu uma coisa bonita na estrada e tal, seu cérebro tem isso registrado, ele passou por essa experiência, tem como trazer isso de volta em algum momento. Mas a relevância disso que vai fazer você ter uma conexão com a memória ou não, né? A utilidade disso, a relevância do momento ou da técnica. Se você precisa de uma técnica, do movimento, ele vai ser relevante e você vai conseguir internalizar ele mais. Tá? Então tem esse lance aí de capacidade de aprendizado e carga de trabalho. Se tiver um ambiente muito saturado, música muito alta, dificulta aprendizado e concentração, por exemplo. Tá? Pode ser um estímulo, uma motivação extrínseca? Pode, mas pode afetar a coordenação motora, pode afetar o aprendizado. Tá? Então, tem que observar isso. No ambiente online, eu tenho certeza que tem perdas também. Então, tudo, na verdade, todos os casos têm pontos positivos e negativos. Negativos. Sim. Não, é até interessante ver. Oi, Rafa. Só para falar do B, falou da música, o Bernardo falou. Oi? Controlar as distrações internas e externas. Né? Então, tudo isso vai afetar eu não imaginaria um resultado desse, na verdade. Eu acho até eu acho que foi uma surpresa. Interno e externo. Tem até esse debate hoje sobre exercícios com foco externo e exercícios com foco interno. Que seria, por exemplo, os coaching cues que você daria para foco externo. Você vai fazer um crawling, e aí você fala, desloca para frente, olha para frente. Você está focado na tarefa, desloca, vai, alcança algum lugar. Foco interno engaje as escápulas, recrute seu core, esse tipo de coisa assim. Consciência na escápula, alinhe, entendeu? Pensando na sua estrutura interna. Então, são dois diálogos diferentes. Seu cérebro é capaz de assimilar e utilizar os dois durante uma realização de uma tarefa. Eu consigo, internamente, um exercício, ficar mais calmo e tentar controlar as estruturas, porque eu sei que eu não sou habilidoso o suficiente. Se eu sou confiante, eu posso focar na tarefa, no resultado final. Eu quero balançar esse clube o mais rápido que eu puder. Eu não estou preocupado com o que está acontecendo, porque eu sei que eu tenho estrutura para agir. Então, são esses dois pontos que são muito interessantes. Não é falar assim, qual que é melhor. Você tem que agir em termos de possibilidades, senão você restringe. Então, você pode usar depende de qual fase você está e qual nível de aquisição você quer ter. Eu quero uma habilidade muito complexa, você vai ter que passar por foco interno para entender como as articulações individualmente funcionam, como que o core é recrutado em todos os planos, tá? Para de forma autônoma você poder agir e tomar decisão, né? Poder fazer decisões mais autônomas e focadas em eu quero saltar, né? Para uma pessoa que nunca saltou, ela primeiro tem que ter um beabá para ela ter acesso, né? Então a gente tem que pensar nisso. Para dar acesso, talvez eu tenha que fazer processos, regressões, exercícios mais simples, com foco interno, para a pessoa entender quais são os pré-requisitos para aquela tarefa, para daí eu chegar lá. E toda moeda de realização disso é intenção, que você falou. Intenção é a capacidade de condensar a sua vontade na realização da tarefa. Então, é foco, atenção. Tá? Atenção é o oposto da moeda da meditação. A gente fala em atenção, tem atenção e meditação. São, vamos dizer, os dois lados da moeda. Meditação você atinge normalmente quando você fecha os olhos e diminui, atenua o fator dos sentidos. Tá? E a atenção está extremamente ligada ao quão você consegue condensar os seus sentidos em um ponto. Tá? Então, na verdade, não só num ponto. Aí você está falando de foco laser focus. Mas você pode ter um foco aberto também. Tá? Semelhante a uma lanterna ou um laser. Então, a atenção funciona dessa forma. Desculpa, Armando, pode entrar. Não, a atenção funciona também com fatores intrínsecos e extrínsecos, da mesma maneira. Você pode trabalhar as duas coisas na atenção. Trabalho de atenção. Perfeito. Perfeito, exatamente. A atenção ela pode estar voltada para o interno ou para o externo. Assim como a meditação também. Tá? Na verdade, a meditação, você tem dois pontos. Ela pode ser focada no exterior e no interior, exatamente igual. Né? E a meditação é acalmar a mente, vamos dizer assim. É diminuir o fator mental, racional, tomada de decisão baseada na razão, na escolha racional. É a intuição, que a gente chama de intuição, ela vem quando você está mais calmo. Flow é exatamente uma transição entre atenção e meditação ideal.
É um ponto em que você tem níveis de atenção, mas que você está relaxado o suficiente para estar meditativo, tá? Quando você passa para o outro lado, você fica mais tendendo para meditação, você tem uma atenuação dos sentidos. Por exemplo, se você fizer de olhos fechados, ficar bem calmo, sem movimento, você vai deixar a sua mente crítica, que fica com julgamento, as vozes que ficam dentro da sua cabeça vão diminuir, tá? E você vai começar a ficar mais calmo, e aí você abre espaço, você tem acesso ao seu, vamos dizer, subconsciente, é um termo popular, que é, vamos dizer, as coisas profundas que estão na sua memória. Igual eu falei, numa viagem, às vezes você lembra, você não sabe por quê. Às vezes isso tem um significado, mas você lembra que você passou num lugar e viu uma paisagem bonita. Pode ser irrelevante? Pode, mas se voltou é porque você tem capacidade de trazer memória de qualquer fase da sua vida, mas você precisa de acessar esse estado meditativo. Porque a sua mente crítica ela fica pensando na conta que você tem que pagar, no treino que você tem que fazer, nas coisas que você tem que fazer, entendeu? É uma utilidade, a mente é uma utilidade para fazer coisas também, né? Então, para te proteger, para te defender, para te deixar alerta. E a meditação é quando você simplesmente é. Você simplesmente é o que você é, sem a mente julgando, entendeu? Sem mesmo o seu rótulo, o seu nome. Você está respirando, está vivo, mas a sua consciência está calma, tá? Então, esses são dois pontos da moeda, né? Tipo yin e yang, meditação e atenção. E essas são as moedas que você tem para aprender uma habilidade. A intenção é você ter vontade de aprender e estar ali presente. Você está numa aula, mas está pensando que você quer acabar ela logo, que está um saco, que você queria estar em outro lugar, você não consegue aprender nada. Você fica ali e o tempo não é agradável. Tá? E é isso que falta muito. Por isso que o flow está tão em evidência. O flow está até na moda. Eu acho bom a ideia do flow estar na moda, porque é uma coisa que às vezes falta na vida das pessoas, esses momentos, micro momentos de alegria baseado em nada. Às vezes numa sorte. Ah, eu joguei um papelzinho no lixo ali, tive uma precisão, acertei. E você conseguir levar, mesmo com as dificuldades, uma vida que está cheia de pontinhos de... que você tem você fala assim, eu estou conectado com o que está acontecendo, estou me sentindo incluído, né? Isso é de graça, entendeu? Então, assim, por isso que atividades físicas que levam a isso são muito boas. Eu valorizo. Ô, Bê, deixa eu fazer uma pergunta. Legal. Vai lá. Quanto maior a complexidade ou quanto menor a habilidade, mais essa mente crítica, ela vai ficar ali martelando, literalmente, né, por questões óbvias ali, que a pessoa não tem todo aquele processo de construção ali, digamos. Sim. Como que funciona aí essa questão dos lados do cérebro? Essa mente crítica e esse julgamento, como que funciona isso? Isso é uma teoria, tá? Isso, na verdade, quase tudo é teoria. E aí você vai descobrindo evidências, mas sempre tem outros pontos, né? E pontos fora da curva também. Mas não queria falar primeiro desse lado dos hemisférios do cérebro, querendo categorizar assim, esse lado faz isso, aquele lado faz aquilo. Sim. Mas eu queria falar do flow, porque o flow, o cara que colocou essa definição aí, um psicólogo, o Mihaly, eu não consigo falar o segundo nome dele, mas... Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. 750 consoantes só. Isso. Assim, o nome dele é impossível. Eu acho que é da República Tcheca. Mas, de qualquer forma, ele colocou assim, que o flow ele acontece em ciclos, tá? Então, você atinge o flow, mas primeiro, você tem uma etapa de struggle, normalmente, de luta, em que você está numa aquisição, em que você luta contra a habilidade que você está querendo desenvolver, porque você não tem esse conhecimento, essa capacidade, você não sabe, né, onde você está se metendo. Se você insiste, se você é persistente, você tem intenção, o seu corpo começa a achar mecanismos naturais, que são evolutivos, para você atingir um relaxamento, um release, tá? Que a soltura é o momento quando você se rende. Se você insiste, um corredor sabe muito bem o que é isso, um triatleta. Ele tem um ponto em que o corpo dele todo reage com dor. Se ele insiste, ele tem um second wind. E aí ele como se o corpo dele produzisse os hormônios, as substâncias para ele fazer o que ele tem que fazer, tá? Então aí é perfeito mesmo, é coisa da natureza. Então, release, e aí
você atinge o flow, depois de um tempo que você está nesse estágio, você pode entrar no flow se a habilidade do indivíduo estiver casada com o nível do desafio. Se o desafio for alto demais, ele vai quebrar. Se o desafio for fácil demais, ele vai em algum momento entrar em tédio, vai ficar entediado. Ou relaxar, vai ser um relaxamento. Então, se a habilidade e o desafio forem equiparados, ele atinge o flow e aí você sustenta durante o tempo da necessidade, durante o tempo da tarefa, e em seguida você vai ter os mecanismos de recuperação, que também são naturais. Por isso que é tão importante nutrição e sono e tal, porque não é só um componente passivo, tipo só dormir, tá? Mas tem todo esse lado nutricional, hidratação, porque o recovery, você já vai produzir substâncias para se reestruturar. Só que você favorecendo de forma ativa, você potencializa a sua capacidade de voltar no struggle e atingir novos ciclos de flow, tá? Porque assim, você fala, olha, aquele cara se move tão bem, olha lá, ele está em flow. Às vezes não, porque às vezes ele já faz aquilo há tanto tempo, que para você parece absurdo, mas para ele é fichinha. Isso é relativo, você entendeu? Então, assim, a beleza estética do que está sendo feito, o tanto que parece difícil para você, não garante que aquela pessoa está alterando o estado dela. Ela pode estar numa zona de conforto também, tá? Então, para você atingir novos níveis de flow, você vai ter que atingir novos níveis de struggle, de luta, de dificuldade. Momentos em que você não sabe, não tem certeza se você sabe, que você tem dificuldade extrema, que você exagera na força, tá certo? Então, esses são os pontos do flow. E aí, puxando para o lado que você falou, falando de lado, né, os hemisférios. Tem essa teoria de polarização de função, em que um lado é mais racional e o outro lado é mais emocional e tal. Isso é uma teoria. Tem alguns pontos que fazem sentido, só que o que a gente pode tirar disso? A gente realmente tem, né? Não tem como você dicotomizar, falar que aquele indivíduo é racional, como se não tivesse emoção também, né? A gente tem como até calibrar isso, tudo isso é treinável, né? Mas depende das tarefas que você faz e dos seus interesses, depende do seu aprendizado, né? E tem esse lado, sim. Você tem um aspecto mais computacional, mas esse aspecto racional matemática. depende da máquina que Mais você matemática. tem, né? Isso vem de genética, vem de alimentação, de estímulos na infância, tá? Porque aí tem questões de plasticidade, de estímulos na infância é muito importante. Mas para condicionar o que a pessoa pode ser no futuro, depende de o que você faz no passado, né? Isso não é perda de tempo, na verdade. Numa hora que o cérebro está muito produtivo. Só que, de qualquer forma, a gente tem várias áreas e tentam distinguir funções, mas o cérebro atua em conjunto, né? Todos os neurotransmissores, tudo que é feito no cérebro é feito de forma conectada, interconectada. O cérebro cria pontes, tá? Só que a gente tem esse aspecto computacional, que é atribuído ao lado esquerdo, que seria a sua mente racional, matemática, que pensa em números, que pensa em distância, que pensa em probabilidade de risco, que pensa em julgamento, se você está sendo observado, se você não está sendo observado. E tem um outro lado, que é mais a subjetividade, que é considerado, né, um lado da arte, da música, da expressividade natural, das suas coisas mais subjetivas, entendeu? Então, assim, eu acho interessante, não acho que é para se descartar, porque a neurociência em si é muito ampla e está tudo muito interessante de se debater, né? Na verdade, você não quer excluir possibilidades. Sim. Tá? Por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante, mas que é complicado, por exemplo, a ESP, né? Como é que chama isso? A percepção extrasensorial, tá? Tem algumas faculdades que são atribuídas à mente humana, que são contestadas, mas apareceram alguns indivíduos que desafiaram, não vou dizer desafiaram, mas eles mostraram uma possibilidade de estudo de caso. Por exemplo, o Wim Hof, eu vou falar mais sobre ele. Tem um cara que chama Ingo Swann, que ele é um cara que ele foi até no Stan Lee, naquela série Super-Humanos do Stan Lee, que ele é teoricamente capaz de fazer visão remota, tá? Então, tem algumas capacidades mentais que eles chamam assim de
que eles falam que é a teoria da não localidade da mente, non locality of the mind. A mente, ela não está só restrita ao seu cérebro, o que acontece dentro do seu cérebro. A sua mente expande, ela vai para outros níveis, processa dados no nível igual digital, igual um computador. Então, o próprio Nikola Tesla é um inventor que foi um dos caras que inventou o rádio e tal. Ele tinha as ideias, ele inventava tudo na cabeça, ele fazia o projeto mentalmente, como se ele tivesse um dashboard, como se tivesse um laptop dentro da mente dele. Ele visualizava. E aí depois ele trazia, ele fazia as peças, ele já sabia todas as configurações. O projeto ele nem precisava, na verdade, ele fazia mentalmente. Ou seja, ele trouxe uma ideia que não existia. Ele trouxe do futuro, praticamente. Ele trouxe uma ideia, o rádio, a corrente alternada, né? Ele trouxe isso através de ideias que ninguém tinha tido antes e materializou elas em uma coisa real, tá? Então, esse é o poder da mente. É fazer uma coisa que não existe, existir. Trazer uma nova funcionalidade, tá? Então, esse foi um cara. Outro, o Wim Hof. Ele também desafiou a ciência, porque ele... Teoricamente, o que é impossível modular, a automodulação do seu sistema imunológico, ele conseguiu provar que ele é capaz de fazer. Porque ele faz respiração específica de yoga há muito tempo e ele faz técnicas de imersão no frio. Ele foi popularizado por causa disso, né? O que acontece? Os caras da Holanda começaram a falar assim, vamos pesquisar esse cara porque ele é diferenciado. O cara ficou uma hora no gelo e ele fala que ele consegue fugir de doença porque o sistema imunológico dele ele consegue modular. Aí eles levaram ele para o laboratório, colocaram ele uma hora no gelo, mediram todas as condições fisiológicas dele, e aí depois eles injetaram vamos dizer, um vírus, um infectante, uma toxina, que infectaria 99,99% da população, só que ele não causa efeito nenhum, tá? Isso foi um estudo de caso que fizeram lá na Holanda, na Universidade da Holanda. Sim. E aí infectaram o cara e ele fez as manobras, não é imediato, né? Mas ele pratica isso há anos. Ele faz as respirações, ele faz a imersão no gelo e ele não foi contaminado por esse vírus. Ele conseguiu eliminar, ele modulou o sistema imunológico dele através de controle respiratório. Ele fala que é controle da mente sobre a matéria, mente sobre o corpo. Que através de respiração, meditação, o frio pode ajudar muito nesse processo de controle fisiológico, sim, algumas adaptações. Mas, basicamente, a mente dele e a respiração vai modular o que acontece fisiologicamente. E faz total sentido. Porque o que mantém a gente vivo é a respiração, imediatamente, né? Então, esses são alguns casos, tá? Sim. São pontos fora da curva. O Ingo Swann, eu não falei dele. O Ingo Swann, ele é um cara, ele é quente. Porque, assim, é muito contestado mediunidade, todo esse tipo de coisa, né? Porque é difícil de você estudar. Então, assim, eu também não sei se é muito interessante estudar, mas eu acho interessantíssimo. Só que esse Ingo Swann, ele é um ponto fora da curva porque a CIA estudou ele. E eles estudam visão remota, que é a capacidade do indivíduo acessar. O que ele fala que ele faz ele acessa o subconsciente. Então, os caras davam um envelope com ele, com coordenadas, e ele tinha um papel, um envelope selado, marrom. Tá? Então, uma outra pessoa vinha com o envelope. E aí ele, uma vez atrás da outra, ele conseguia repetir o acerto. Eles davam uma coordenada para ele e ele ia puxando do subconsciente as primeiras palavras que vinham na cabeça dele, as primeiras visões, impressões. Tem um processo, eles ensinam a fazer isso, tá? A CIA pesquisou tanto que eles começaram a estudar a aplicação. Mas aí, o cara, ele puxa informações, você fala, do nada, de onde que ele tirou essa informação? E aí ele aponta, olha, o lugar tem uma característica marrom, tem isso, tem aquilo. E aí ele dá uma hipótese e ele é preciso, muito, um percentual expressivo de vezes. Entendeu? Então, de onde que ele tira essa informação? Tá? Então, assim, é toda uma teoria por trás e, assim, é tudo muito questionável, tudo muito interessante e espetacular, mas tem pontos fora da curva. E aí, o que eu acho legal é que eles estão sendo estudados. Sim, agora nós estamos numa época que a gente consegue olhar para esses pontos fora da curva com um olhar mais de curiosidade, né, Heber? E não de preconceito e dizer, não, isso aí é louco, é feiticeiro, ou qualquer coisa nesse sentido, né? É ET, né?
Isso acontece. Porque, assim, é um reflexo natural do que esses caras fazem. Esses caras que trazem ideias do futuro, que eles imaginam coisas que depois vão ser estabelecidas como coisas boas para a humanidade ou para as pessoas. Eles tiveram essa ideia, eles materializaram, eles pensaram em algum propósito para aquilo, né? E muitas vezes eles não tiveram crédito porque a ideia era muito revolucionária, né? Então esse é um ponto também, né? Não vou dizer que é um problema, é um fato, é o que acontece. Porque tudo exige uma adaptação. Eu falei de um aprendizado, tudo é aprendizado. Quando chega uma ideia nova, por melhor que ela seja, você está acostumado com o que você sabia antes. Por isso que o ciclo de decisão e orientação envolve crença. Por quê? Dependendo do que você repete um pouquinho que deu uma falhada no som. Foi. Sim. Então, não deu uma falhadinha no som, a gente perdeu o teu início do raciocínio. A bateria estava acabando, eu liguei na tomada. Vocês perderam. Nossa, vocês não sabem, né? Que vocês vão... Mini infarto. Onde parou? Rafa teve um mini infarto. Não, você estava falando de nós agora nos permitirmos entender essas pessoas e estudar e compreender. O ciclo da tomada de decisão. Volta lá. Da tomada de decisão. A orientação, quando você vai se orientar, você tem esse julgamento. Olha, isso eu não conheço, eu não sei se é bom. Sim, você julga. Por quê? É um mecanismo de defesa. Tá? Então, assim... Você pode se acostumar com isso, se você quer trazer alguma ideia, você quer ser um proponente de uma ideia que você acha interessante para as pessoas, você vai ter tanta crença nisso às vezes que você não vai nem ligar para isso, você vai perceber que às vezes alguém está rindo e que se dane. E essas pessoas também fizeram isso, sabe? Porque elas tinham tanta convicção, porque elas visualizaram tanto, e elas tinham tanta intenção, que esse tipo de julgamento não era importante, entendeu? O importante era o fim e tentar chegar no objetivo, tá? Então, assim, isso eu vejo. Julgamento é normal, porque a mente racional pensa assim, se aquilo é diferente do que eu faço, deve ser pior, ou eu não conheço, né? É o primeiro passo. O Gandhi falava disso, né? Para uma coisa se tornar verdade, a primeira coisa é ela ser combatida. E aí, depois riem, aí depois... aceitam, depois está todo mundo fazendo. Esses são os passos, são os estágios para as coisas acontecerem. Se a ideia for boa, né? Foi boa. Vamos partir. Você só vai saber a hora que experimentar e vivenciar. Experimentar e vivenciar. Tem que sentir na pele. Vamos partir do pressuposto que todos nós, seres humanos, somos preconceituosos, né? E aí, a partir disso, a gente começa a modular e ser menos preconceituoso para algumas coisas, mais preconceituoso para outras coisas. A gente não eu não sou preconceituoso, em relação a quê? Né? A pergunta em relação a quê? E por mais que a gente veja aí que, voltando aí na questão do que você falou do flow, né? Que o flow está na moda, todo mundo fala do flow, né? Tem muita gente falando, mas pouquíssimo conhecido ainda, e quando a gente entra nessa nossa bolha que a gente convive sempre, parece que é comum, parece que é normal, né? E a gente vê essa questão do flow sendo muito falado no momento em que as pessoas estão precisando aí aprender de fato a modular a respiração, a modular o estresse, né? Aprender uma meditação, fazer uma atividade física que de fato vai trazer uma boa experiência, vai trazer prazer, vai desenvolver habilidade, né? Para que leve isso para a vida, né? Para o dia a dia, para a rotina, para o trabalho, enfim. Né? Então, às vezes as pessoas precisam realmente sair da caixa para entender, a colocar um vocabulário motor mais amplo para levar esse vocabulário cognitivo a ampliar também. Né? Pois mas aí Rafa, isso é muito interessante, porque assim, o que acontece, tá? Voltando para aquela questão do preconceito, né? Do preconceito, na verdade. Preconceito. Quem olha, por exemplo, ontem quando eu fiz a chamada para a live, eu coloquei um flow do Bernardo. Tá? Vamos imaginar que muitas pessoas que olharam aquilo disseram assim, não vou nem entrar nessa live, porque aquilo ali é flow, nossa, tá longe demais para mim. Entende? Aí olha a Rafa fazendo flow. Aí olha o Armando fazendo, nossa,
isso eu não consigo fazer. Para muitas pessoas, eu sempre falei assim, ó, vocês não têm ideia do que estava acontecendo internamente para que eu pudesse realizar aquilo que eu estava realizando. Né? Então, assim, o olhar, aquele olhar distante, gera uma percepção que não é a percepção como o Ricardinho falou, né? Não é a percepção quando você vai experimentar e vivenciar o movimento, né? E aí a gente entra, Bê, na questão que a gente vive hoje no mundo do sedentarismo muito forte, de pessoas que se movimentam pouco, que se movimentam mal, e um nível de habilidade baixíssimo, e que quando vão enfrentar, vamos dizer assim, fazer uma atividade como flow, tem uma capacidade de acesso, de movimento muito pobre. Né? E como é que nós conseguiríamos, então, falando disso, como a Rafa falou, que a gente está numa bolha, que ainda, mesmo estando na moda, ainda é pouca gente que a gente vê realmente fazendo, como nós conseguiríamos trazer essas pessoas com essa pobreza de movimento, porque não se movimenta, a experimentar e vivenciar o flow? Ai, nossa, sim, eu acho que é tudo uma coisa longa também para falar, mas tudo se resume à conectividade no final das contas e multiplicação. Porque, assim, nesse processo de compartilhar esse conhecimento, a gente tem, né, o nosso, até o preconceito, a nossa individualidade, o nosso ego, vamos colocar assim, a gente tem ciúmes às vezes, a gente tem fatores humanos, né, que são barreiras para a gente poder compartilhar mais. Mas o que acontece? Você, querendo realmente que esse conteúdo chegue nas pessoas, você vai ter que gostar de que mais pessoas façam o que você faz, talvez. Ou, assim, façam do jeito delas também, mas apliquem ferramentas que você sabe que são boas, entendeu? Então, esse é um ponto. Outro ponto é que a conectividade que eu estava falando é que você tem que passar essa informação para frente para os professores, para eles atingirem outros. Se é para multiplicar, tem que ter várias pessoas, vamos dizer assim, com uma visão similar, que querem trazer mais movimento para as pessoas. Isso está acontecendo, né? Você vai construindo uma massa crítica de pessoas, de repente mudou a realidade. Assim, você está em outro nível e as pessoas já estão mais ativas. Só que é uma questão de informação. A internet está aí. As pessoas, elas podem agora não estar num estilo de vida que elas desejam, mas elas já sabem que existem possibilidades. Existe acesso à informação até gratuita. E as pessoas estão cada vez mais ligadas nisso. Então, vai construindo uma massa crítica, uma pessoa vai dando força para outra. Por exemplo, uma pessoa faz, entendeu? Então, ela faz, ela mostra resultado, aí o esquisitão da academia, aí daqui a pouco tem 5 fazendo, aí daqui a pouco os alunos estão curiosos. E aí as coisas vão mudando. Não digo assim que você vai esquecendo, né? Esse é um conceito que as pessoas têm. É o lance da caixa. É o que eu critico no sentido assim de a pessoa sair de uma caixa e simplesmente aumentar um pouquinho a caixa e se satisfazer. Tá? Então, assim, a ideia dessa caixa é que você sempre vai estar em uma caixa. Tá? Mas você tentar ganhar espaço suficiente para você ter espaço para se mover. Né? Para ter liberdade de, pelo menos, circulação de ideias e de possibilidades. Senão você fica muito restrito. Mas as pessoas acham assim, agora eu vou trabalhar como funcional. E aí, em um momento, musculação foi o nome da moda. Musculação foi o nome inventado. A gente está falando de treinamento físico, na verdade. Movimento, igual você falou, é um universo maior. Aí tem atividade física, treinamento físico, treinamento desportivo, né? São as ciências do treinamento. E aí, o movimento está lá, ó, entendeu? Então, assim, são muitas possibilidades para a gente explorar. Igual você falou logo no comecinho, né? Isso aí. Você achou legal esse... O Léo perguntou se esse modismo todo, né, dessa questão do flow pode gerar banalização aí do próprio flow. Aí é uma questão de nome, igual eu estava falando da musculação, né? Eu não queria perder o fio da meada, mas muitas vezes a moda e o marketing, o mercado, impõem essa questão, essa impressão de divisão, em que um conteúdo é diferente do outro e tem que haver um embate entre marcas. Mas a gente tem educação física, a gente tem que valorizar o nosso diploma e o que a nossa missão real, que é com a profissão, né? Então, assim, a gente tem que educar as pessoas não só sobre técnicas, mas que acima... Eu não sou contra nome nenhum, tá? Porque eu acho que a marca é importante para você trazer o seu indivíduo, o seu individual, o que você acredita para o público. Mas
você tem que ser claro em assim, eu estou trabalhando com a ciência do treinamento desportivo, eu estou trabalhando com movimento, que eu então mexo com dança, com várias outras coisas, tá? Então, é uma questão assim de você não querer ludibriar o público com uma estratégia mercadológica. Só de, essa palavra é um rótulo barato, e aí você perde toda a profundidade, toda a beleza do conteúdo. Entendeu? É isso que eu acho que é o ponto. É legal, você tem que ter marketing, você tem que ter estratégia de marketing, só que, pelo menos eu acho assim, que você tem que ser verdadeiro no conteúdo, você tem que falar e educar as pessoas. Perfeito. Não, perfeito. Porque, Bê, imagina, a pessoa chega comigo, eu estou fazendo uma atividade, que legal, posso fazer contigo? Pode. Que atividade é essa? Não tem nome. Sabe? Eu vou chamar outros. Vou fazer o quê? O cara está fazendo uma coisa que não tem nome lá. É um negócio, ele está fazendo um movimento. A gente precisa materializar isso, né? Sim, o nome é uma materialização de alguma coisa que você está fazendo, né? Mas isso é muito difícil, criar uma terminologia unificada, um conceito unificado, sabe? Seria uma tabela periódica. O Gray Cook falava disso, não tem uma teoria, uma tabela periódica do movimento, um raciocínio unificado. Isso é complicadíssimo, né, de estabelecer, não tem como, mas é igual nutrição, são tantos embates, porque a ciência ainda está em desenvolvimento, a gente está pesquisando, a pesquisa não para, na verdade, né? A ciência é um processo contínuo. Então, você vai refinando, vai desenvolvendo metodologias, vai estudando, mas tem grandes embates ideológicos de linhas de raciocínio. Na nutrição, eu sei que a confusão é maior até, eu acho, do que na educação física. Se come carne, não come carne, come carboidrato, não come carboidrato. Faz jejum, não faz jejum, come de 3 horas, não mais cartesiana, tem que usar máquinas ou não tem, sim, como se fosse uma coisa que você tem que escolher, entendeu? Então, assim, é o que eu acho, sabe? Assim, uma coisa assim, só minhas opiniões e meus pontos de vista. O importante é o profissional, de fato, ali entender o que ele está oferecendo ali naquela atividade, naquela proposta, né? E o que ele vai entregar de benefício para o aluno, né? Porque se ficar com preconceito, eu odeio musculação. Mas, às vezes, pode ser que seja necessário você, né, introduzir alguma coisa em relação à musculação para melhorar algum fundamento ali do seu aluno, algum padrão, alguma questão postural, enfim. Né? A gente também não pode dizer, o meu é bom, o dele é ruim. De forma alguma. Né? O meu que vale e pronto, e acabou. Né? Então, acho que existe uma caixa de ferramentas. De métodos e métodos. A gente precisa de ter uma caixa de ferramentas e saber exatamente quando usar cada ferramenta. Inclusive, assim, essa própria definição. Eu era marombeiro, me definia como marombeiro de musculação tradicional. Só que, assim, você pode estudar a origem do termo musculação no Brasil. Ele teve uma origem. Quando você está falando de treinamento de força, com o uso de equipamentos e sobrecargas externas para gerar demanda de força específicas, né, gerar sobrecarga. Usada ali. Então, evoca uma ideia na cabeça da pessoa. musculação, a pessoa pensa no extensor de joelho e tal, mas alguma pessoa pode pensar num exercício livre com sobrecarga, com halter, com kettlebell. Sim. E o raciocínio se mantém, o raciocínio metodológico, as normativas, entendeu? Então, assim, não é bem o nome que determina, é o que é feito, é a metodologia e o meio que é aplicado, é o resultado. Perfeito. Né? Não é o que você o problema, né? O problema é quando o nome quer se sobrepor à ideia, né? A ideia. Esse é o problema, né? O que acontece muito eu ainda vejo um pouquinho isso acontecer. Então, por exemplo, eu fiz o flow e a pessoa diz, mas esse movimento é da yoga. Mas a yoga não é dona do movimento humano. Né? Mas quando o funcional entra no Brasil, mas agachamento é da musculação. Mas agachamento é um movimento humano. É um movimento de musculação. Tipo assim, né, então eu vou fazer musculação. Pessoal, dá licença que eu vou ali no banheiro fazer musculação. Mas existe expansão de consciência, sabia? Isso que a gente fala está muito em voga, expansão de consciência, né? Aumentar a sua capacidade de percepção, estar mais presente para captar, perceber mais o presente, estar mais presente, né? Então, tem tudo a ver com isso daí, né? Para você conseguir absorver no momento, você tem que ter essa unidade, você tem que estar ali. Senão, você está com a mente no trabalho,
aí você tá pensando, tá suando, tá cansando ali, fazendo um exercício de qualquer jeito. Não tem unidade, né? Seu corpo e a mente estão desconectados. Por isso que tá tão em voga isso de falar dessa conexão. Porque, de fato, você pode estar com a mente num lugar e o corpo realizando coisas de forma autônoma, ineficiente. Exato. Tá? Pois é. E falando nisso, então, o mundo hoje determinou, ou digamos assim, a nossa cultura, a maneira de viver hoje, determinou que nós somos pessoas... Não, que nós somos pessoas multitarefa, que a gente faz de tudo ao mesmo tempo. Vamos jantar e isso agora, não né? funciona, né? Galera, eu sou uma Isso não funciona, né? Parado, e eu tô tentando ficar mais focado para poder parar, né? Eu sempre acho uma ironia. Eu venho nas lives e o povo fala para eu falar sobre tomada de decisão. Eu sou a pessoa com mais dificuldade de tomada de decisão que existe. Tanto eu penso antes de fazer as coisas. Então é uma ironia, mas eu acho divertido, né? A gente estuda para tentar chegar onde a gente achava que a gente não era capaz, entendeu? Eu tô querendo melhorar. Eu tenho um conceito, que é o seguinte, não é porque eu falo que eu sei, eu falo porque eu estou aprendendo também, entende? E eu digo assim, ó, as pessoas dizem, pô, mas tu escreveu aquilo. A maioria das coisas que eu escrevo primeiro para mim, para depois que os outros, aqueles que entendem que também serve para eles, que sirva para eles. Mas o que eu estou escrevendo primeiro é para mim. O que eu estou falando primeiro é para mim. É tipo isso. Mas funciona meio que assim também, né? É sempre muito bom. A gente está fazendo uma coisa assim, muito humana, né? Que é compartilhar, conversar. Sim. Isso é uma coisa que, não vou dizer que está se perdendo, mas a gente tem que cultivar isso, conversar, trocar ideias. Tá? Então, muito obrigado por vocês terem me convidado. Eu acompanhei o da Celina, foi muito legal. Sim. Valeu, galera, que está aqui tarde, né? Nessa conversa. Tarde. Exato. Esse horário foi legal porque dá aquela roncadinha no estômago, né, Bê? Demais. Nossa, vamos comer. E aí tu começa a ver. E aí a gente sabe que pessoas com fome não conseguem manter um raciocínio adequado, né? Depende, né? Tudo depende, velho. Hoje eu sou assim, tudo depende. É difícil ser categórico qualquer coisa. Então, tomada de decisão tá osso. Né? A melhor tomada de decisão agora é vamos encerrar e vamos comer. Valeu. Essa é uma decisão boa e assertiva. Vamos comer. Toma a decisão por mim. Tomei a decisão de fazer a minha pequena reflexão que eu faço nos finais das lives. Qual que é? Olha aqui. É sobre flow e sobre felicidade, tá? Eu quis manter dentro daquilo que a gente estava discutindo, que é o seguinte. No estado de flow, os benefícios presentes e futuros se integram. Uma clara meta futura não se opõe, ao contrário, contribui para a experiência do aqui e agora. Experiências de flow levam a níveis mais altos de felicidade, transformando a fórmula do sem sacrifício não há ganho para a fórmula do ganho presente, ganho futuro. Os estudos do Mihaly mostram que o modelo do sem sacrifício não há ganho se baseia no mito de que só com uma extenuação extrema e sustentada podemos conseguir um nível ótimo de desempenho. É isso. Aquela história, né, do no pain, no gain, a gente já tem meio que descartado ela, né, porque a gente sabe que ela não serve mais para aquilo que a gente gostaria, para a saúde, para bem-estar, né, de forma geral. Dor assim, é uma ferramenta também e é uma coisa que acontece, né, na vida. Só que e ela é necessária. Mas você tem que se livrar dela em algum momento, porque viver com dor não dá, entendeu? Isso assim serve para todo mundo. Eu já senti muita dor física mesmo, já machuquei muito e tal. Então assim, você tem que aprender. Eu aprendi muito com minhas hérnias, só que eu quis me livrar dessa dor, entendeu? Então é isso. A dor é necessária. A dor que gera um movimento para que você evolua, né, Bé? Para que você tenha a chance de querer achar as ferramentas para você sair desse quadro. Exatamente, perfeito. Exatamente. É através da dor que a gente evolui, que a gente cresce, né? Exatamente. Agora, exatamente. Juntando isso tudo aí que Armando falou e todo esse nosso bate-papo aqui da live, a gente está trazendo aí uma pergunta para os nossos convidados, que é a seguinte:
o movimento para você, ele traz felicidade? Nós queremos saber de você, se o movimento para você traz felicidade. Eu acho que a galera vai falar sim, hein? Vamos lá, todo mundo vai começar Não, é a falar para você, sim, Bê. sim. Aqueles, Mas né, Eu quero que você... da aula, você fala, e aí, galera, tudo bem? Vocês curtiram a aula? E tá todo mundo assim, né? Fica bacana, já. Eu, assim, eu senti, sabe? Eu senti que sim. Eu vi a galera falando, nossa, faz muita diferença na minha vida. Realmente, tudo que eles falaram, nossa, foi legal demais. Fiquei feliz com essa live. Pô, aí, galera. Bota mais do que sim, faz um textão. Aí, gente, Opa. responde aí. Cadê o textão? Mas vê para ti, e para ti, e para ti. Traz felicidade para ti. Demais. Demais. A gente tem que... eu gosto de ser feliz, assim, sabe? Eu gosto de ter alegria e ser feliz. Eu gosto. Porque, assim, todo mundo tem altos e baixos, né? Normal, todo mundo é humano, mas Sim. é uma condição que você pode se deixar lá muitas vezes sem perceber. Você pode mudar isso de forma muito fácil e simples com algumas mudanças de atitude. Mas, igual eu, assim, já tem momentos de baixa de energia, de me sentir para baixo, mas eu gosto de ficar bem. Então, eu tenho pequenas atitudes, igual eu falei, micro atitudes no dia que me impulsionam, tá? Eu uso muito a imaginação. Basicamente, o que eu faço é imaginação e eu me movo muito. Quem me conhece sabe que eu estou o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Eu não consigo deixar meu corpo para lá, sabe? Eu preciso de estar averiguando, checando, para ver o quê? Como que eu estou conectado com o meu corpo? Eu demando isso muito durante o dia. Então, isso são coisas que me deixam, assim, tranquilo durante o dia. Me ajudam. Perfeito. Bernardo é um ser humano em constante movimento, né, Bê? Literalmente. Literalmente. De corpo e mente. É isso aí. Eu vou começar finalizando, depois vocês finalizam. Essa questão do movimento trazer felicidade, que eu e a Armanda, a gente está colocando isso daí o tempo todo, é que a gente quer tentar mostrar para as pessoas como que a questão da atividade física, seja lá o que a pessoa estiver fazendo para se conectar, para se movimentar, que isso pode trazer benefícios que vão trazer uma felicidade. Vai trazer benefício para a saúde, vai trazer benefício para o trabalho, vai melhorar o sono, vai melhorar o relacionamento com família, amigos, enfim. Né? Então, tudo melhora, tudo que está em volta melhora. Né? O próprio movimento, a habilidade e tal, enfim. Então, a gente quis trazer esse tema aí com você, né, pela questão do flow, da tomada de decisão, porque tomar uma decisão traz felicidade, né? Então, seja no movimento, seja na vida. Sim, então, sim. A gente quer agradecer muito a sua presença aqui, foi show de bola, a gente está muito, muito feliz, muito obrigada mesmo. Valeu Essa hora da noite. Gente. Show de né? bola. Sempre é uma coisa diferente, entendeu? Nunca se repete. Exatamente. Valeu e aí demais. eu peço isso aí. Eu vou fechar. Eu vou fechar rapidinho aqui. Bem rapidinho. Eu só quero agradecer o Bernardo, né? É um prazer ouvir o Bernardo falar. Eu tenho a mania de de vez em quando procurar umas lives do Bernardo para ouvir ele falar, porque eu gosto muito porque o Bernardo é uma pessoa que ele não se limita a falar do movimento. O Bernardo sempre expande as falas dele, ele vai para a consciência, para a vida, né? Não é só físico, não é só físico. Então eu gosto muito de ouvir o Bernardo falar. Né? Eu aprendo com o Bernardo falar, isso me dá bastante felicidade. Assim, né? eu sou um professor, sabe? Eu gosto, assim, eu gosto de compartilhar o que eu estudo, o que eu gosto de estudar. E tem muito mais, sabe? Mas essa parte do treinamento me pega muito, de movimento, de cuidados com a saúde. Eu acho que isso tem um potencial para trazer felicidade imediata e gratuita para as pessoas, entendeu? É isso. Bem, rapidinho, se você, dentro da tua despedida, se você quiser falar, a gente vai abrir um espaço para ti.
se você quiser falar da tua escola e da Celina, da Movement School. Galera, Isso. eu tenho, muito obrigado por abrir o espaço. Eu e a Celina, a gente está desenvolvendo esse projeto junto, que na verdade é o ressurgimento de uma coisa que a gente já começou há muito tempo atrás, esse projeto nosso, que a gente começou com o Kettlebell em 2013, 2012, 2013. E aí agora a gente está com a Movement School, Escola do Movimento. Tem um Instagram, Movement School. A gente vai oferecer alguns workshops agora, voltando ao presencial, com número super reduzido, tá? E opção online. Eu fui. Vamos falar sobre flows, esses flows sequenciados, movimentos, estratégias de movimento para você usar sequências e tal. Bodyweight, mobilidade, a gente vai introduzir um pouco os conceitos, kettlebell, tá? Então, assim, pode entrar no site se quiser ver lá também o que tem, tá? Mas vocês são todos muito bem-vindos. A gente tem grupo de Telegram, que a gente solta treinos, a propostas de prática, tá bom? Já tem muita coisa aí. Então, gente, qual é o site demais pelo espaço, pela oportunidade. Qual é o site da Movement? www.movementschool.com.br, tá bom? Já A hora que eu for colocar lá para esse semestre. Isso, a gente divulga ali, né? Eu vou colocar live, eu vou colocar no Instagram da Movement. Não, é prático porque a gente precisa de experiência, de experimentar movimentos, até para a gente debater. Sim. Eu gosto que você tenha uma conversa com o seu corpo primeiro, aprender a se mover, para depois a gente poder discutir e você já ter sentido. Porque você sentir é meio passo para você aprender. Tá bom, gente? Você só vai aprender sentindo o que está sendo feito. Não dá para fugir disso. E aí, quando você sente, você tem mais empatia, você vai entender o outro, você vai entender a si mesmo. É isso aí. E aí fica... Eu tenho gratidão pela minha hérnia. Eu gastei muito dinheiro, foi muito sofrido, mas hoje eu me considero um treinador melhor porque eu sei me colocar na situação de uma pessoa que machucou, que tem hérnia, que sente dor. Eu senti a dor. Eu sei o que limita. Pelo menos assim, no meu caso, né? Então, eu consigo pelo menos ter piedade. Eu consigo gerar mais atenção para adaptar para a pessoa que machucou também, entendeu? Então foi bom para mim. Eu não tenho mágoa, eu não sou mais o que eu era antes. Bola para frente, entendeu? O movimento te dá essa possibilidade de se recuperar. Exatamente. Curar. Perfeito. Rafa, quer fechar? Tu anuncia as outras lives que faltam e nós fechamos. Então, gente, só para finalizar aqui. O B tá com fome. Ainda temos mais 2 episódios da nossa maratona de lives. O Bernardo está aqui assim, ó. Tá roncando. Só finalizando. A nossa live, dá uma olhada aí o que o Luiz está falando, Armando. Nossa live semana que vem vai ser na terça-feira com a Andresa Fernandes, nutricionista maravilhosa. E dia 22 de julho, gente, Monge Satyanata Bernardo, você precisa assistir essa live. Que massa. Vamos programar. Vocês precisam assistir essa live que vai ser demais, galera, não perca. O Luiz falou aqui, ó, obrigado, muito bom. Para mim, o movimento proporciona um estado de espírito ideal. Muitas vezes positivo. Pode ser traduzido como felicidade. Né? Muito bom. Show de bola. Dá um print aí para nós, Armando. Galera, boa noite. Show. Muito obrigado pelas perguntas, pelo espaço, pela oportunidade, pela conversa. Tá? Valeu. Obrigadão. Boa noite, pessoal. Um abraço para todo mundo. Valeu, obrigado. Beijo. Saúde, tchau. Prosperidade, longevidade. Tchau. Amém. Beijo. Beijo. Tchau.